Está entrando no ar a rádio de hoje. Porque a gente é de outro mundo. Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo abençoado para vocês. E antes de começar, iremos fazer uma oração com a Luciana. Como a gente normalmente chama, Vamos brilhar! Deus, o Pai, entro, Senhor, na sua presença essa noite, Senhor, essa presença, Senhor, maravilhosa, Senhor, que até tristeza, Pai amado, dá pulos de alegria, Senhor. Eu te peço, Senhor, nos guarde, Senhor, fale, Senhor, com cada um de nós aqui dentro, Senhor, não o que queremos, Senhor, ouvir, Senhor, mas sim, Senhor, o que o Senhor tem para falar com cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o aniversariante do dia. E a aniversariante do dia é a Maitê. A sua mãe Amanda mandou um feliz aniversário para você, meus parabéns. Tudo de bom. Parabéns! Aleluia! Então, irmãos, agora vamos para uma palavra. Que recebemos da Luane. É com você, Luane. A paz do Senhor para os irmãos, eu quero deixar uma passagem para vocês que se encontra lá em Lucas 9, a partir do verso 18, que diz o seguinte: Certa vez, Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Quem o povo diz que sou? E eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: O Messias que Deus enviou. A multidão, ela não permanecia com Jesus. Ela procurava Jesus para poder realizar os milagres, algo externo, mas apenas os discípulos permaneciam com Jesus pelo que ele era no interno. E que nós sejamos como os discípulos, que nós venhamos a permanecer com Jesus, apesar, se ele fizer ou não fizer um milagre na sua vida, permaneça com Jesus, por quem ele é. Pelo caráter dele, porque ele é o seu Deus, porque ele é o seu pastor. Permaneça com ele porque ele é o Messias enviado de Deus para a sua vida. Permaneça com Jesus. A multidão, ela não estava com Jesus o tempo todo, mas os discípulos estavam, porque eles conheciam quem Jesus era, porque eles sabiam quem Jesus era, e nós sabemos quem Jesus é. Então permaneça com Jesus. Se ele fizer milagre na sua vida ou não, não seja como a multidão, não seja como o povo que fica com Jesus apenas pelo que ele pode oferecer, mas seja como os discípulos, que permanecem apesar de, permanecem com Jesus pelo caráter dele. E que Deus possa falar muito ao seu coração com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada! Continue assim, minha jovem, porque Deus irá te usar poderosamente. Agora vamos para um louvor que recebemos da Raíssa! Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Eu tenho um convite muito especial para fazer para todos que estão ouvindo agora esta rádio. Convido a todos a estarem nos prestigiando com a sua presença na Assembleia de Deus, Ministério Vencendo com Cristo, na rua 15 de novembro, 1030, Duque de Caxias, Vila São Luís. Os cultos são às terças, quinta e domingo a partir das 7h15 da noite. Pegou a visão? A partir das 7h15 da noite, toda terça, quinta e domingo. Aguardo ansiosamente a sua presença. Temos agora a informação, gente, do nosso frentista, Roberto, da loja... Quer ser fitness? A hora é agora. É com você, Roberto! Plim. Olá pessoal, eu vim aqui para te dar um alerta. Quer ser fitness como Daniel, Ananias, Misael e Asaías? Coma legumes e água. A água que é o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz para nos remir de nossos pecados. Ele é o nosso testemunho. E o legumes que é a palavra do Senhor. Quer se basear nisso? Então venha comigo aprender mais de Deus nessa temporada. Vamos conversar sobre a palavra? Então, chegou o momento da palavra e a Thalia irá explicar como será a palavra de hoje. Então, Your view
violão que embalava paqueras vai ser publicado na OLX. E negócio fechado. For the dinheiro extra para comprar um carinho pro bebê que chegou. Encontre, publique, negocie, realize. No smartphone mais perto de você. Desapega, OLX. Estamos com esse estilo mais diversificado de falar a palavra e hoje vamos relacionar dois textos novamente. Vamos relacionar Hebreus 2 e 3. Eu vou falar o Hebreus 2 e Noemi vai falar Hebreus 3. Então vamos lá, peguem as suas Bíblias porque chegou o momento de conversar com Deus. Então, já pegaram suas Bíblias? Vamos lá para Hebreus, capítulo 3, versos 3, 4 e 6, que diz assim: Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mais do que edificou todas as coisas. Verso 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, e tão somente conservarmos firmes a confiança, a glória da esperança até o fim. Então, eu quero dizer que não adianta a gente colocar alguma outra coisa acima de Deus, porque Deus edificou tudo, e somente Ele tem que ser a nossa rocha, a nossa firmeza, e com Ele estarmos sempre. Então, agora vamos relacionar o versículo 3, 4 e 6 do capítulo 2. Versículo 9, que diz assim: Mas nós vemos Jesus fazendo isso por um pouco de tempo, e ele foi colocado inferior aos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós vemos ele coroado de glória e de honra, por causa da morte que ele sofreu. E aqui no final do versículo 10 diz assim: Pela graça de Deus ele morreu por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e honra, por causa da morte que ele sofreu. Tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isso é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Porque Jesus é quem nos guia para a salvação. Nessa parte, quando fala que nós tomássemos parte na glória de Jesus, é como se estivesse demonstrando, confirmando, que Jesus veio como uma ponte para nos ligar até Deus. E aqui está falando que ele foi colocado abaixo dos anjos por pouco tempo, porque ele veio para cá como 100% homem e 100% Deus. Então, a partir do momento que ele vem para o, vamos dizer assim, o âmbito humano, ele fica inferior aos anjos, porque os anjos estão no céu, numa posição de honra. Aqui na terra ele estava como um homem qualquer, mesmo sabendo que dentro dele havia um Deus completo. E aí, depois quando ele morreu, foi até a morte e ressuscitou, ele voltou à sua posição de glória e honra, como aqui está dizendo. E agora, colaborando com o que a Thalia falou, vamos para os versos 7, 8 e 9 de Hebreus 3, que diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz, não endureceis o vosso coração, como na provação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aqui a gente vê como a missionária Ana pregou no domingo, lá na igreja. Quem foi? Pegou a visão. O povo no deserto, eles não acreditaram na palavra de Deus, na verdade de Deus, no que Deus faria por eles, pedindo com a descida do maná. Ficaram pedindo por carne, ficaram pedindo por algo a mais, porque o maná não era, podemos assim dizer, suficiente para eles. Com isso, eles não acreditavam na verdade e na palavra proferida por Deus. Não acreditaram que Deus realmente os sustentaria e estaria com eles ali todos os dias, suprindo todas as suas necessidades. Então a gente deve sempre acreditar na verdade de Deus e na palavra de Deus, como a Thalia irá ler para vocês agora. No versículo 3 e 4 diz assim: Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos a salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois, aqueles que ouviram nos provaram que essa fé é verdadeira. Ao mesmo tempo, foi por meio de sinais, maravilhas e muitos tipos de milagres que Deus confirmou o testemunho deles.
e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também dons do Espírito Santo. Nessa parte fala da palavra verdadeira, que Jesus confirmou através de profecias, através de milagres, como mesmo o maná, que era um milagre, e como a abertura do Mar Vermelho e várias outras coisas, que Deus provou que a fé era verdadeira. E aqui tá falando também que os anjos, aqui ó, no versículo 2, que diz que a mensagem foi dada pelos anjos. Então tá dizendo que os anjos falaram a palavra e foi comprovada através de profecias, através de leis também enviadas por Deus e de várias coisas que aconteceram. Então, o Espírito Santo, que está dizendo aqui, no caso Deus, através do Espírito Santo distribuiu dons a quem ele queria, de forma que ele queria. Então, alguns profetizavam, outros curavam, outros faziam milagres. Então, tudo isso comprovando de que a fé era verdadeira. E devemos sempre estar com Cristo. Agora, vamos lá para o verso 12 e 13 de Hebreus 3, que fala assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para que se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que vos chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, a gente aqui está dizendo que Cristo está sempre em nossas vidas, e que não adianta nós nos afastarmos dele por nenhuma direção que vier. Se a gente está com o coração endurecido, a gente não vai, de forma alguma, se elevar a Deus, a querer estar com Ele, ver todo o sacrifício que Ele passou por nós na cruz, e estar sempre ao lado dele, porque a gente está com o coração endurecido, um coração de pedra. Se a gente quer remover essa pedra do nosso coração, a gente tem que orar todos os dias pedindo para o Espírito Santo sempre nos aconselhar, nos ajudar, nos limpar e nos moldar, porque assim será removida essa pedra e não haverá mal no nosso coração, que nem houve com Caim. Ele tinha um coração endurecido, é tanto que ele foi Caim, né? Sim. Foi Caim que matou Abel? Uhum. Que nem Caim, quando teve um coração endurecido. Ele endureceu o seu coração porque ele viu que Deus aceitou a oferta de seu irmão e não a dele. Então o que ele fez? Ele matou o seu irmão. Então a gente tem que orar sempre a Deus para não ter um coração endurecido. E o nosso coração ele não se torna endurecido quando a gente faz o que a Thalia vai ler agora. Aqui no versículo 17, que diz assim: Isso quer dizer que foi preciso, no caso, isso quer dizer, ele está falando que veio antes, que Deus ajuda os descendentes de Abraão. Que essa frase quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse igual a nós, os seus irmãos, a fim de que seja o grande sacerdote de nós, bondoso e fiel o seu coração a serviço de Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Nessa parte está falando que Jesus foi tentado e sofreu, está falando de todo um contexto de que Deus mandou Jesus para que ele viesse para cá e sobrepusesse o diabo, mostrando para o diabo que ele é super fraquinho, que Deus é muito mais forte. E mostrando também através de que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado e suportou, mesmo sendo homem. E aqui no finalzinho fala que ele mesmo foi tentado e sofreu. Ele sofreu pela tentação. Não foi uma coisa simples por ele ser 100% homem e 100% Deus. Foi difícil de qualquer jeito, mas ele suportou. Então nessa parte foi uma maneira indireta de esfregar na cara do diabo, tipo, alô, camarada, se liga que eu sou o poderoso, então, você é muito fraquinho, tá bom? Então, ele tá falando nessa parte indiretamente, tá falando que ele está conosco. Se ele foi tentado e sofreu e conseguiu suportar isso, nós conseguiremos porque nós temos a ajuda dele. E agora, aqui no versículo 11 e 12, também está dizendo assim: Jesus purifica as pessoas de seus pecados. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E é por isso que Jesus não tem vergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: Ó Deus, eu falei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. E também no 13 ele fala, a frase que ele fala é: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Nessa parte ele nos reconhece como irmão dele e filhos de Deus, porque ele era humilde, mesmo ele sabendo que ele era Deus e estava aqui na Terra conosco, sabendo que ele era automaticamente superior, porque a gente é só humano, ele era Deus também, mesmo aqui na Terra, ele nos reconhece como irmãos dele. Então, não devemos achar que somos melhores do que nossos irmãos. Tipo, eu achar que sou melhor do que a Noemi é completamente errado, porque o que eu tenho além
Tipo, a gente tem a carne, tem os nossos, vamos dizer assim, carisma e tal, nossos defeitos e as nossas qualidades. O que me torna melhor do que ela? Nada, porque nós duas somos seres humanos. Deus veio pra cá, sendo 100% Deus e 100% homem, e não nos discriminou por causa disso. Tipo, vou lá com aquele povo chato que o Senhor me mandou morrer por eles. Não, ele nos amava e nos considerou como irmão, então devemos amar todos igualmente, igual Jesus fez por nós. Porque, para fechar, do que adianta a gente realmente rever tudo que Jesus sofreu na cruz por nós, sendo umas pessoas desobedientes e incrédulas? Nada adianta. Então a gente, para poder rever todo o esforço que Jesus teve pela gente na cruz, com o seu amor, demonstrando-nos o seu amor, demonstrando a sua paciência, a sua palavra, a sua verdade, a gente tem que ser obediente e fiel, crendo sempre em todas as suas obras e maravilhas. Como a gente vê no verso 18 e 19 de Hebreus 3, que fala assim: a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade? A gente vê com isso. Se a gente for uma pessoa incrédula, se a gente for desobediente, Deus nunca estará conosco. Ele pede: sejam firmes, obedientes, sigam a minha justiça, estejam na minha verdade, pois assim eu estarei com vocês e vocês poderão se deleitar de tudo que há neste mundo, de tudo que há nesta terra, e no fim estará comigo no céu. Olha que maravilha! Então, se você quer realmente estar com Jesus no céu, ver a Deus, conhecer todas as pessoas do mundo existente aqui na Bíblia, a gente tem que ser fiel e acreditar em Deus, pois assim permaneceremos sempre na sua palavra, e Deus quer isso de nós, hoje e sempre. Seja obediente à sua palavra. Amém. Pegadinha do malandro! A pegadinha de hoje é: como seriam os cantores famosos na escola? Tá muito engraçado, gente. Assiste aí. Muito bom, cambada. Hoje eu tô estressado, ó. Hoje eu não quero conversa, não. O negócio é o seguinte: já vou aplicar uma prova aqui agora. Já se prepara aí. Toma essa prova aqui, Lázaro. Quero tudo certinho. Irmãos, quem é que não passa por prova, né, irmão? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você passa cola aí, Zé. Não acredito. Nem comecei a aula, já tem gente querendo colar na prova. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. Pode parar aí, ó. A prova agora vai ser oral. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Você, irmão Lázaro, responde pra mim. Como é que fala Senhor em inglês? Oh Lord. Muito bem, irmão Lázaro. Agora pega essa palavra e aplique em uma frase pra mim. Oh Lord, I'd like to know where she is now. Isso aí na minha terra não é inglês não, tá? Mas hoje eu vou te perdoar. Agora valendo 10, turma. Aquele que acertar essa pergunta aqui vai tirar um 10 agora. Como que acontecem os terremotos e os maremotos? O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. Muito bem, Damares. Parabéns pra você, nota 10. Só que aluno exemplar. Mesmo com 2 perguntas ainda tira 10. Sua nota tem sabor de mel. Isso são horas, irmão Salomão. O que você está fazendo aqui 1h10? Por que você chegou atrasado? Hoje eu acordei, fui ver o sol nascer, procurei o melhor lugar. Sem morrinha, vai pra sua sala, tá tendo prova aqui. Como eu tava falando aqui, ó, Damares, você é jóia. Eu vou usar você para ensinar esses outros alunos aqui. Eu fui interrompido aqui pelo Salomão, mas eu vou te fazer outra pergunta para ele aprender com você a chegar no horário e tirar notas boas. Eu tô olhando aqui, ali no cantinho ali, ó. Priscila, você trouxe aquele trabalho que você não me entregou na outra aula? Eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei. Mas espera aí, cadê o resto do trabalho? O resto agora tanto faz. Resto tanto faz? Resto tanto faz, sua nota também tanto faz aqui, ó.
Ó o pau quebrando, tá? Eita, Mas que briga é essa aí? Vamos parar. Mas olha o que ele fez comigo. Ó. Não quero saber quem fez nada com ninguém não. Senta aí e fica quieto aí. Salomão, você que chegou atrasado hoje, isso aí que foi ver o sol se pôr lá na beira da praia, responde pra mim. Qual é a média, sabe? O número de ondas que chega na praia por dia. É tanta onda que eu nem sei. Tá vendo? É maluco mesmo. Chega atrasado, não sabe responder nada. Zé, arruma um baseado aí na moral, Zé. O chegado me pede um baseado. Na moral, você não tem não? Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Samuel, se Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil e já tinha os índios, como que os índios chegaram aqui no Brasil? Mistério, né? E olha, já cansei dessa aula, pra mim acabou. Recebemos um louvor de uma amiga nossa. A Isa. Então, assistam! Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, eu não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vês pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Estamos chegando ao fim de mais um programa abençoado. E nada melhor que terminar com o clamor da Graciele. A paz do Senhor para os ouvintes. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Queremos primeiramente te pedir perdão, Senhor, porque somos seres humanos, temos nossas falhas, os nossos erros, mas cremos, Senhor Deus, que através do Teu Espírito Santo podemos chegar até a Ti e poder clamar pela nossa nação, Senhor. Pai amado, te peço que neste momento vai de encontro, Senhor, os nossos governantes. Trabalha, Senhor, na cabeça deles, no coração. Ô Pai amado, se verdadeiramente eles não têm boa intenção com o povo, Senhor, arranca eles de lá. Coloca pessoas valentes, coloca, Senhor Deus, representantes da Tua obra, para que possa guerrear, Senhor, contra o nosso inimigo, que possa, Senhor, defender as nossas causas, Pai amado. Ô Senhor, abate, Pai amado, os perversos, Senhor Deus, aqueles que não têm compromisso contigo, Pai. Ô Senhor Deus, a nossa nação te pertence, por isso nós te clamamos neste momento e te pedimos, Pai, tenha misericórdia da nossa nação. Ô Pai querido, o Senhor ama o Brasil, o Senhor ama a nossa nação, porque aqui sabemos que ainda tem pessoas valentes, pessoas, Senhor Deus, que clama a Ti, que rende aos Seus pés e que tem a Ti, Senhor, como Senhor.
Senhor do Brasil, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, levanta com mão forte neste lugar, balança, sacode o Brasil, Senhor, e que venham só permanecer aqueles, Pai querido, que têm compromisso contigo, pessoas tementes, Pai querido. Ô Senhor Deus, também quero te pedir, Senhor, pelo grupo Alabastro, Senhor. Senhor, toma cada jovem, trabalha no coração, na mente. Ô Pai, coloca em cada um o desejo de te servir cada vez mais. Ô Pai, fortalece, Deus, prepara, cumpre, Senhor, o teu propósito na vida de cada jovem, Pai querido, que eles venham cada vez mais entender, Senhor, que não há outro lugar, não há outro caminho, Pai amado, mas que a tua casa, Senhor Deus, é o melhor lugar, o teu caminho é o melhor caminho, Pai, a se seguir, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, Pai, e o Senhor é o dono da nossa vida. Então eu te entrego, Pai, cada jovem nas suas mãos, te entrego também a direção desse jovem, Pai, a missionária Ana, ô Pai, te entrego também, Pai, a Tainá. Dê forças a ela, dê sabedoria para que elas possam continuar, Senhor Deus, guiando esses jovens nos teus caminhos. É que eu te peço por toda a tua igreja e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E o patrocinador de hoje é